Você acredita que já viu de tudo nesse mundo? Pois prepare-se, porque o que você vai ver agora vai desafiar tudo o que você entende como realidade. Existem lugares tão surreais, tão inacreditáveis, que você vai se perguntar: isso realmente existe na Terra? Neste vídeo, vamos te levar por uma jornada visual e emocional pelos 10 lugares mais inacreditáveis do planeta. E o melhor, todos eles são reais de verdade. Você vai ver com seus próprios olhos que o mundo é muito mais estranho, belo e misterioso do que parece. Mas antes de começarmos, um aviso. O lugar número 1 vai te deixar completamente sem palavras. Então assista até o final, você não vai querer perder. Vamos começar? 10º lugar. A Porta para o Inferno, Turcomenistão. Imagine um buraco gigante no meio do deserto. E agora imagine esse buraco em chamas, queimando dia e noite há mais de 50 anos. Parece coisa de filme de terror, não é? Mas esse lugar existe e é conhecido como a Porta para o Inferno. Localizado no deserto de Karakum, no Turcomenistão, essa cratera em chamas tem uma origem tão bizarra quanto sua aparência. Tudo começou em 1971, quando geólogos soviéticos estavam perfurando a área em busca de gás natural. Durante a escavação, o solo cedeu, criando uma cratera com mais de 60 metros de diâmetro. E o pior, começou a vazar gás metano em grandes quantidades. Com medo de que o gás se espalhasse e causasse danos à população, os cientistas decidiram atear fogo no buraco, esperando que o gás queimasse em poucos dias. Mas o que era para durar uma semana está queimando até hoje. Sim, mais de meio século depois, o fogo continua aceso, criando uma visão apocalíptica no meio do nada. À noite, o brilho das chamas pode ser visto a quilômetros de distância. É como se o próprio inferno tivesse uma entrada visível na Terra. E sabe o mais curioso? Apesar do perigo, o local virou ponto turístico. Pessoas do mundo inteiro viajam até o Turcomenistão só para ver esse fenômeno com os próprios olhos. 9º lugar. Lago Natron, Tanzânia. Imagine um lago que transforma animais em pedra. Parece uma maldição mitológica, mas é pura ciência. E um pouco de terror natural. Estamos falando do Lago Natron, na Tanzânia, um dos lugares mais hostis e fascinantes do planeta. A água desse lago tem uma coloração avermelhada intensa, quase como sangue. Mas o mais assustador não é a cor. É o que acontece com os animais que entram nele. Devido à altíssima alcalinidade e à temperatura que pode ultrapassar os 60 graus Celsius, o lago é praticamente letal para a maioria das formas de vida. Pássaros e pequenos mamíferos que pousam na água ou caem nela simplesmente morrem e são preservados como se tivessem sido petrificados. O efeito é tão surreal que o fotógrafo Nick Brent capturou imagens de animais completamente preservados, como se fossem estátuas naturais. Mas o mais impressionante é que, apesar de tudo isso, o lago é o lar de milhões de flamingos. Sim, flamingos. Eles conseguem sobreviver ali porque seus corpos se adaptaram às condições extremas. É um contraste visual e biológico inacreditável. De um lado, a morte petrificada. Do outro, a vida em tons de rosa. 8º lugar. Caverna de Cristais Gigantes, México. Agora imagine entrar em uma caverna onde os cristais são maiores que um ônibus. Parece cenário de filme de ficção científica, né? Mas isso é real, e está escondido nas profundezas do México. A Caverna dos Cristais Gigantes, localizada na mina de Naica, é um dos lugares mais surreais já descobertos pela humanidade. Os cristais de selenita que preenchem a caverna chegam a medir 12 metros de comprimento e pesar até 55 toneladas. É como andar dentro de uma joia gigante. Mas não se engane, apesar da beleza, o lugar é extremamente perigoso. A temperatura dentro da caverna pode chegar a 58 graus Celsius, com umidade de quase 100%. Sem equipamentos especiais, uma pessoa pode morrer em menos de 10 minutos. E foi justamente esse ambiente extremo que permitiu que os cristais crescessem por centenas de milhares de anos sem serem perturbados. A caverna foi descoberta por acaso em 2000, durante perfurações da mina. Desde então, virou objeto de estudo e fascínio mundial. Infelizmente, o acesso ao público é extremamente restrito para preservar os cristais e proteger os visitantes. Mas mesmo assim, as imagens desse lugar continuam chocando o mundo. 7º lugar. Túnel do Amor, Ucrânia. Agora vamos para algo mais poético, mas igualmente inacreditável.
Imagine um túnel formado inteiramente por árvores, com curvas perfeitas, como se tivesse sido desenhado à mão. Esse lugar existe e é conhecido como o Túnel do Amor na Ucrânia. Localizado perto da cidade de Klevan, o túnel se formou ao longo de uma ferrovia abandonada, onde a natureza cresceu livremente, moldando-se ao caminho dos trilhos. O resultado? Um corredor verde, simétrico, mágico, que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. O lugar ficou famoso mundialmente após fotos viralizarem nas redes sociais. Casais do mundo inteiro viajam até lá para tirar fotos, fazer pedidos de casamento e até realizar cerimônias. Mas não é só romantismo. O túnel também tem um lado misterioso. Dizem que se você fizer um pedido enquanto caminha de mãos dadas com quem ama, ele se realiza. Verdade ou não, o lugar é um espetáculo visual. E mais uma prova de que a natureza, quando deixada em paz, cria obras de arte. Sexto lugar, Salar de Uyuni, Bolívia. Você já viu um espelho tão grande que reflete o céu inteiro? Não estamos falando de uma ilusão de ótica, mas de um dos lugares mais mágicos da Terra, o Salar de Uyuni, na Bolívia. Esse é o maior deserto de sal do mundo, com mais de 10.000 quilômetros quadrados de extensão. Mas o que o torna realmente especial é o que acontece durante a estação chuvosa. Quando chove, uma fina camada de água cobre o deserto, transformando-o no maior espelho natural do planeta. O céu se reflete perfeitamente no chão, criando a sensação de que você está caminhando entre as nuvens. É tão surreal que parece que a gravidade desapareceu. O horizonte some e tudo vira uma imensidão infinita de azul e branco. O Salar de Uyuni é tão plano e estável que a NASA usa para calibrar satélites. E além disso, é uma das maiores reservas de lítio do mundo, o metal usado em baterias de celulares e carros elétricos. Mas nada disso supera a sensação de estar lá. É como entrar em um mundo paralelo, onde o céu e a terra se fundem em uma só paisagem. Quinto lugar, Montanhas Tianzi, China. Agora imagine montanhas que parecem flutuar entre as nuvens. Picos estreitos, altos e cobertos por névoa, como se fossem torres de pedra em um reino encantado. Essas são as Montanhas Tianzi, na China. Um lugar tão impressionante que serviu de inspiração para os cenários do filme Avatar, de James Cameron. Localizadas na província de Hunan, essas formações rochosas são resultado de milhões de anos de erosão. O que restou foram colunas verticais de pedra que se erguem por até 1.200 metros acima do nível do mar. O nome Tianzi significa Filho do Céu, e não é à toa. Quando a neblina cobre a base das montanhas, elas realmente parecem flutuar no ar. É um espetáculo visual que muda a cada estação. No outono, as folhas vermelhas criam um contraste vibrante. No inverno, a neve transforma tudo em um cenário de conto de fadas. E o melhor, há passarelas e mirantes construídos ao redor das montanhas, permitindo que os visitantes caminhem literalmente entre as nuvens. É o tipo de lugar que faz você questionar se está mesmo na Terra ou em outro planeta. Quarto lugar, Antelope Canyon, Estados Unidos. Você já entrou dentro de uma escultura feita pela própria natureza? O Antelope Canyon, localizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos, é exatamente isso. Esse desfiladeiro estreito foi esculpido ao longo de milhares de anos pela ação da água e do vento. O resultado é um corredor de rochas onduladas, com curvas suaves e cores que variam do laranja ao roxo, dependendo da luz do sol. Mas o que realmente torna esse lugar mágico são os raios de luz que entram pelas fendas superiores, criando feixes perfeitos que iluminam o interior como se fossem holofotes divinos. É um dos lugares mais fotografados do mundo e com razão. Cada passo dentro do cânion revela uma nova forma, uma nova sombra, uma nova cor. O Antelope Canyon é dividido em duas partes, o Upper e o Lower. Ambos são igualmente impressionantes, mas o Upper é mais famoso por causa dos feixes de luz. Por ser estreito, o local só pode ser visitado com guias autorizados, o que ajuda a preservar sua beleza e garantir a segurança dos visitantes. Se você ama fotografia, natureza ou simplesmente quer ver algo que parece saído de um sonho, esse é o lugar. Terceiro lugar, Ilha de Socotra, Iêmen. Prepare-se agora para conhecer o lugar mais alienígena da Terra. A ilha de Socotra, localizada no arquipélago do Iêmen, é tão única que muitos cientistas a chamam de o planeta dentro do planeta.
Mais de um terço das espécies de plantas e animais que vivem ali não existem em nenhum outro lugar do mundo. É como se a ilha tivesse evoluído isoladamente por milhões de anos, e de fato, foi isso que aconteceu. A planta mais famosa de Socotra é a Dracaena cinnabari, também conhecida como árvore sangue de dragão. Ela tem uma copa em forma de guarda-chuva e libera uma seiva vermelha intensa, usada desde a antiguidade como corante e medicamento. Mas não é só isso. A ilha abriga paisagens que parecem saídas de um filme de ficção científica. Cavernas de calcário, dunas brancas, montanhas bizarras e praias desertas com águas cristalinas. Poucos turistas se aventuram até lá, por causa da localização remota e da instabilidade política do Iêmen. Mas quem vai, nunca esquece. Socotra é um lembrete vivo de que a Terra ainda guarda segredos que desafiam nossa imaginação. Segundo lugar, Aurora Boreal, Círculo Polar Ártico. Imagine olhar para o céu e ver cortinas de luz dançando em tons de verde, roxo, azul e rosa. Parece magia, mas é ciência e pura beleza. Estamos falando da Aurora Boreal, um dos fenômenos naturais mais impressionantes da Terra. Ela acontece nas regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, como Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Canadá e Alasca. Mas o que causa esse espetáculo? A explicação está no Sol. Quando partículas solares atingem a atmosfera da Terra, elas colidem com gases como oxigênio e nitrogênio. Essas colisões liberam energia em forma de luz, criando as auroras. O resultado é um show de cores que parece desafiar as leis da física. As luzes se movem, se expandem, desaparecem e reaparecem, como se tivessem vida própria. Ver a aurora ao vivo é uma experiência transformadora. Muitas pessoas choram, outras ficam em silêncio absoluto. É como se o universo estivesse se comunicando com você. E o mais incrível, cada aurora é única. Não existe repetição. É o espetáculo novo a cada noite. Primeiro lugar, Machu Picchu, Peru. E agora chegamos ao lugar número 1 da nossa lista. Um lugar que combina mistério, história, espiritualidade e uma beleza de tirar o fôlego. Estamos falando de Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas. Localizada a mais de 2.400 metros de altitude, entre as montanhas dos Andes peruanos, Machu Picchu foi construída no século XV e permaneceu escondida do mundo por mais de 400 anos. Foi redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham e desde então se tornou um dos destinos mais fascinantes do planeta. Mas o que torna Machu Picchu tão especial? Primeiro, sua localização. A cidade foi construída em um ponto estratégico, com vistas panorâmicas e alinhamentos astronômicos precisos. Muitos acreditam que ela era usada como observatório, centro espiritual ou refúgio da elite inca. Segundo, sua arquitetura. As pedras foram cortadas com tamanha precisão que se encaixam perfeitamente, sem argamassa. E mesmo após séculos de terremotos e erosão, as estruturas continuam de pé. Terceiro, o mistério. Até hoje, os arqueólogos ainda debatem o verdadeiro propósito da cidade, e isso só aumenta o fascínio. Caminhar por Machu Picchu é como voltar no tempo. Cada degrau, cada parede, cada templo carrega séculos de história e espiritualidade. É um lugar que te faz sentir pequeno e, ao mesmo tempo, profundamente conectado ao mundo. Agora me diz, você imaginava que todos esses lugares realmente existiam? A Terra é um planeta extraordinário e, mesmo com toda a tecnologia, ainda há paisagens que parecem desafiar a lógica, a ciência e até a imaginação. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acaba de fazer uma viagem por 10 dos lugares mais inacreditáveis do mundo. E se esse vídeo te surpreendeu, imagina o que vem por aí. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muito mais mistério, beleza e curiosidade vindo por aí. E agora, que tal continuar essa jornada? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e conheça mais o nosso canal, porque tem bastante coisa que você vai gostar de ver. Nos vemos lá!